Olá, gurizada. Essa é a resolução dos exemplos da aula 6 a respeito de movimentos acelerados em que há questões sobre a distância percorrida durante a aceleração ou desaceleração. O exemplo número 1 da apostila diz o seguinte: após identificar uma vaca no meio da rodovia, um motorista executa a frenagem total de seu veículo, que assume desaceleração de 8 metros por segundo ao quadrado. Se sua velocidade inicial era de 8 km por hora, letra A, calcula a distância percorrida durante a frenagem. E letra B, supondo um tempo de reação do motorista de 0,25 segundos, calcula a distância total percorrida desde a identificação do animal até o repouso do veículo. Então, a primeira coisa que a gente faz é tentar compreender o problema. Esquematizar ele com desenho, inclusive, pode ajudar a entender o que está acontecendo. Então, aqui a gente tem um veículo que, em um certo momento do seu trajeto lá, identifica aqui uma vaca, tá? E ele vai iniciar, ou melhor, o momento inicial de análise do movimento, ele tem uma velocidade de 80 km por hora. E ele vai começar a frenar até que ele tenha uma velocidade final igual a zero, ou seja, ele vai parar completamente durante a frenagem. Não fala que ele acerta o bicho nem nada, mas informa também que ele vai ter uma aceleração de 8 metros por segundo ao quadrado, que vai ser negativa, já que ele está freando. Informa que o tempo de reação dele, vou botar como ΔTR, é de 0,25 segundos. A pergunta da letra A é qual é o deslocamento, qual é a distância que ele percorre durante a frenagem. Eu vou simbolizar isso como ΔSF. E ele pergunta também qual é que é o deslocamento total, né? Desde que ele percebe a vaca, então ele vai percorrer um certo trecho só entendendo que tem um obstáculo no caminho, então ele vai percorrer um trecho sem aceleração, e depois mais um trecho então com aceleração. Então a distância total vai ser a distância da frenagem mais a distância de reação que acontece nesse momento aqui. Tá? Então essa é a compreensão do problema. Que equações que a gente tem que pode nos ajudar? Ela não fala para calcular que distância de frenagem a gente vai usar aceleração, porque enfim tem aceleração. Mas não tem o tempo em que ele faz isso. Tá? Então, como não tem o tempo, para a letra A gente vai usar essa equação aqui. Tá? Na letra B, como não tem aceleração durante o tempo de reação, a gente vai usar primeiro aquela equação que a gente usava. Tá? O deslocamento na reação, aqui é tempo. Vai ser a velocidade durante a reação, que vai ser esses 80 km por hora mesmo, já que ele já estava nessa velocidade, vezes o tempo de reação. Depois, a gente vai simplesmente somar a distância que a gente vai calcular aqui com essa distância e vai nos dar, então, a distância total. Então, essa é a estratégia que a gente vai assumir. Tá? Vamos, então, aplicar essa estratégia em cada uma das perguntas. Eu vou apagar aqui para obter espaço. Pausa se necessário o vídeo. Então, aplicando na equação, a velocidade final dele, presumivelmente, é zero. A inicial já transformando para metro por segundo, cuidado, é de 22,2222 ao quadrado, mais 2 da própria equação, multiplicado por menos 8, vezes o deslocamento. Então, aqui está a nossa incógnita e temos uma equação aqui. Isso aqui é a dízima, tá? Em cima do 2, não é sinal de menos no 2. Então, eu vou apagar para não confundir ninguém.
Então, a gente tem 0 ao quadrado, 0. 22,222 ao quadrado, aproximadamente 494, já vou botar aproximadamente aqui. 2 vezes menos 8, 16, e isso multiplica o ΔS. Continuando o cálculo, a gente vai isolar a incógnita, passando essa soma aqui para o outro lado como uma subtração. Finalmente, a gente isola o ΔS, passando essa multiplicação para o outro lado como uma divisão. E a gente então obtém o ΔS de frenagem, que é o que a gente estava calculando, equivalente a aproximadamente 31 metros. Então, essa é a distância que ele percorre enquanto freia. Tá? A letra B questiona qual é que é. Então, isso era a letra A. Vamos identificar aqui. A letra B questiona outra coisa. Ela questiona qual é que é a distância total da manobra de parada. Então, a gente precisa adicionar a isso aqui a distância que ele percorre enquanto percebe o obstáculo. Então, para isso, a gente vai precisar, como eu disse antes, aquela outra equação. O deslocamento durante a reação vai ser a velocidade da reação vezes o tempo de reação. A velocidade de reação convertida, 22,2, vezes o tempo de reação, 0,25 segundos. Isso dá um resultado de aproximadamente 5,6 metros. Por que metro, professor? Porque a nossa velocidade já estava convertida em metro por segundo e o nosso tempo está em segundo. Então, o deslocamento vai ser em metro. Então, o deslocamento total vai ser aquela distância que a gente obteve antes, mais a distância que a gente acabou de obter. Isso vai entrar, então, para nós uma distância de aproximadamente 37 metros. Beleza, gurizada? Então, esse é o exemplo número 1. Vamos para o exemplo número 2. Se necessário, volte no vídeo, ajuste a velocidade dele, se está muito rápido. Tá? Você pode botar em velocidade 0,75. Pode ajudar para aqueles que talvez está muito rápida a explicação. O exemplo 2 descreve o seguinte: um veículo de passeio na faixa de aceleração, a partir do repouso, acelera até 80 km por hora. Qual deve ser a extensão dessa faixa para que ele possa entrar na rodovia apenas após obter tal valor? Supõe uma aceleração de 2,5 metros por segundo quadrado. Então, vamos procurar esquematizar o que está acontecendo. Tem aqui, então, a rodovia e tem aqui um trecho em que o veículo pode, partindo do repouso, observando se vem veículo ou não, acelerar até um certo ponto para obter a velocidade com que ele vai, então, entrar na rodovia. Ele informa a condição em que ele começa parado e que tem que chegar naquele ponto com 80 km por hora, sendo que a aceleração dele é de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, a questão é qual tem que ser o tamanho dessa faixa de aceleração, desse trecho, para poder entrar na rodovia com essa velocidade aqui. Então, um cálculo bem semelhante a antes. A gente não tem tempo do movimento, então a gente usa essa equação aqui. A velocidade final agora é 80 km por hora. Convertendo para metros por segundo, né, dividindo por 3,6, a gente obtém 22,2. Velocidade inicial é 0. Aceleração 2,5. Deslocamento é o que a gente quer saber. Então, aqui a gente já sabe que dá aproximadamente 494. Aqui dá 0. E aqui dá 5 vezes ΔS. Então, a gente sabe que 0 mais qualquer coisa é qualquer coisa. Então, a gente sabe que agora basta passar dividindo 5 para o outro lado. Então, a gente tem 494 por 5. E vamos obter o resultado de aproximadamente 99 metros. Então, quase 100 metros tem que ter aí
para que essa aceleração seja possível, né, nessas condições. Esse tem que ser o tamanho do trecho para poder entrar na rodovia. Ok? Como é que eu sei que é metro? Tomei o cuidado de usar aqui o valor em metros por segundo. A aceleração está em metros por segundo ao quadrado, então o deslocamento é coerente com as unidades que eu estou usando no cálculo. Tá? Não preciso ficar mexendo com elevar ao quadrado as unidades de medida, isso geralmente mais confunde os alunos do que auxilia. Então, é melhor a gente usar os valores nas unidades corretas para a gente ter certeza que o deslocamento vai dar na unidade dentro do que as unidades que foram usadas. Tá? Uma pequena participação do meu bebê aí. Logo, logo ele vai se acalmar. A número 3, então, conclusão número 2, vamos para o número 3. O número 3, o exemplo é o seguinte. Um veículo realiza uma ultrapassagem em região proibida, pois não há acostamento. Ele percebe tarde demais que há outro veículo vindo no sentido oposto. Suponhamos que o tempo de reação dos motoristas é de 0,25 segundos, que o deslocamento, a distância entre eles inicial era de 150 metros, que suas velocidades eram de 100 km por hora e a desaceleração dos freios que pode fazer é de 8 metros por segundo ao quadrado. Se ambos acionaram os freios ao mesmo tempo, seria possível, pergunta-se, parar sem colisão? Esse exemplo eu fiz uma modificação porque a minha letra E eu vi que ela estava um pouco sem ter como resolver. Então eu excluí a letra A, tá? Eu fiz essa modificação no exemplo. Então a única pergunta que eu faço é aquela dali. Vamos procurar então entender o exemplo 3. Então originalmente ele tinha uma letra A, eu excluí ela, ok? Se você ainda tem a apostila em PDF, eu vou estar atualizando ela em seguida. Então a gente tem aqui um veículo qualquer que foi ultrapassado, e eu tenho esse veículo A aqui, que está aqui na contramão, e à vista, talvez tarde demais, que tem outro veículo vindo aqui no sentido que é correto para o dele, né? Então ele questiona, segundo esses dados, se o tempo de reação dos motoristas é de 0,25 segundos, se a velocidade inicial deles, antes deles começarem a frear, é de 100 km por hora, e se a aceleração que eles conseguem fazer de frenagem é de 8 metros por segundo ao quadrado, ele pergunta, né, a pergunta é se colidem ou não. Tá? Esse é o questionamento. Para a gente saber se colidem ou não, ele informa que a distância que existe entre eles inicialmente é de 150 metros. Então, essa distância aqui entre eles é de 150. Como eles têm a mesma velocidade, mesma aceleração, tudo igual, o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode ver qual a distância que esse veículo vai percorrer durante a frenagem e ver se essa distância é igual ou maior que 75 metros, ou seja, meio do caminho, porque se eles vão começar a frear ao mesmo tempo, os dados deles até aqui vão ser todos iguais. Então, se o tempo de frenagem, ou melhor, a distância de frenagem for menor que 75, eu já posso responder que não vai ocorrer colisão. Se for igual ou maior, eu posso dizer que vai ocorrer colisão. Ok? Então, vamos lá. A estratégia é calcular a distância de deslocamento durante a frenagem, mais o tempo de reação, né, mais a distância de reação, de um dos veículos só, eu ignoro o outro. Então, se esse deslocamento total for maior que 75, que é o meio do caminho, vai haver colisão. Vamos então aplicar isso daí. Pausa se necessário, vou apagar. Então, só para organizar o raciocínio, a gente tem, primeira coisa, então, é calcular a distância de reação. Segundo, é calcular a distância de frenagem. Tanto faz qual eu faço primeiro, né? Os cálculos são independentes. E, por fim, eu vou precisar somar
a distância de reação e a distância de frenagem. E daí eu vou ter que decidir. Eu vou ter que pensar. Se a distância de reação mais a distância de frenagem for igual ou maior que 75 metros, então há colisão. Do contrário, se a soma delas for menor que 75 metros, não há colisão. Então, esse é o esquema do resolução desse exemplo aqui, tá? O que a gente precisa fazer? Vamos lá calcular, então, o primeiro passo. Vamos calcular a distância de reação. Calculada, como a gente já viu antes nos outros exemplos, pela velocidade de reação vezes o tempo de reação. A velocidade tem que estar em metros por segundo, como a gente já viu antes. Então, convertendo a 100 km, eu vou ter 27,8 aproximadamente, vezes o 0,25. Então, essa distância vai dar aproximadamente 6,9 metros. O segundo passo vai ser calcular o deslocamento da frenagem. E para isso, como eu não tenho tempo, vou usar essa equação aqui. Aqui vai ser da frenagem. Então, minha velocidade final é zero, porque ele presumivelmente para. Velocidade inicial é os meus 27,8 quadrado, mais 2 vezes menos 8, vezes o ΔSF. Então, aqui eu tenho zero, né? 27,8 ao quadrado dá aproximadamente 771,6. Aqui dá menos 16 vezes ΔS. Passo para o outro lado e depois passo dividindo. Eu vou ter, passo isso aqui subtraindo para o outro lado, né? E depois esse aqui dividindo, eu vou ter menos 771,6 dividido por 16. E isso vai ser aproximadamente 48,2 metros. Então, essa é a distância de frenagem, não é a distância de parada, né? Não é a distância total da manobra. Então, pausa se necessário. Agora vamos para o terceiro passo, que é fazer a soma das duas distâncias. Então, a soma vai ser 6,9 mais 48,2. Isso vai nos dar 55,1 metros. E agora a gente vai ter que decidir. Como 55,1 metro é menor que 75, a gente pode responder: não haverá colisão entre os veículos. Ok? Esse era o exemplo 3, então. As atividades, então, dos outros exercícios estão lá. Eu não dei nenhum exemplo desse tipo, mas eu vou falar um pouco sobre os cuidados com aquela outra equação, que é quando a gente não tem a velocidade final, que é essa daqui. Tá? Muito cuidado, tem esse dividido por 2 aqui, que se aplica só a esse trecho, e tem esse tempo multiplicando a velocidade. Tá? Então, digamos que eu queira saber um certo deslocamento, mas não tenho a velocidade final, e no lugar disso eu tenho o tempo, né, final do deslocamento. Então, vamos botar alguns valores aqui. Digamos que a velocidade inicial seja de 10 metros por segundo, que a aceleração seja de 2 metros por segundo ao quadrado, e que o tempo total de deslocamento seja de 3 segundos. Então, como é que a gente aplica esses valores? O que quer saber, então, é o ΔS. Então, ΔS vai ser igual à velocidade inicial, que ali é 10, vezes o tempo
3, mais aceleração 2, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Então, o que eu faço primeiro? O ao quadrado. Então, eu vou ter... Aqui eu posso fazer separadamente, né? Tem esse mais aqui. Então, eu posso aqui já multiplicar, mas eu não posso já somar aqui o C2. Não. Eu preciso aqui primeiro fazer essa potência. Então, eu vou ter 2 vezes 9 dividido por 2. Então, aqui eu tenho 2 dividido por 2 dá 1. Então, 1 vezes 9 é 9. 30 mais 9, 39 metros. Tá? Então, esses cuidados que a gente tem que ter quando a gente for usar essa equação aqui. Eu vou mostrar agora outro caso, que é quando, por exemplo, eu não sei qual é o tempo. Tá? Eu não sei qual é que é o tempo e eu sei que o deslocamento foi de 20. Como é que eu faço? Nesse caso, eu vou ter uma equação de segundo grau, a gente resolve com Bhaskara. Tá? Então, aqui eu tenho o deslocamento de 20 igual a velocidade inicial 10 vezes o tempo que eu não sei, mais a aceleração de 2 vezes o tempo que eu não sei, dividido por 2. Esse 2 é da própria equação, tá? Ela faz parte da equação. Então, se a gente simplificar o que dá, né? Aqui e aqui, 20 igual a 10 vezes t, mais t ao quadrado. Veja, então, que isso aqui é uma equação de segundo grau, uma equação que dá para resolver só com Bhaskara. A gente geralmente escreve ela nesse formato aqui. Igualando zero. Então, eu passo 20 para esse lado aqui, trocando o sinal. Trocando o sinal não, trocando a operação, né? Que ele soma, então ele vem para cá subtraindo. Igual a menos 20. E daí eu aplico Bhaskara para obter o resultado. Tá? Caso eu obtenha dois resultados, para os nossos casos que são movimentos de trânsito, a gente vai pegar sempre o valor menor, ou se der um negativo, a gente vai pegar o valor positivo. Tá? Então, atentem-se a isso. Então, daqui era isso, gente. Façam os exercícios, entrem em contato com qualquer dúvida que vocês tiverem, e até a próxima.